Então ele começou como de costume, Atos 2 e 4, vocês sabem, em que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E então ele foi dali para Atos 10, 49, onde, enquanto Pedro ainda falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre os que ouviam a palavra. E então ele foi para Atos 19, 5, e Paulo impôs a mão sobre eles, e o Espírito Santo veio sobre eles, e falaram em línguas. Então, isso ocupou a maior parte do tempo dele, e depois foi o meu tempo. Ficamos por volta das 7 horas até cerca de 2 horas da manhã. Veem? Foi muito demorado. Então, quando voltou, ele teve cerca de 30 ou 35 minutos para isso. Então eles descansaram as pessoas, e assim me deixavam falar novamente. Me deixavam falar. Então, eu nunca deixei suas escrituras. Eu permaneci exatamente com suas escrituras. Essa é a única maneira de você poder fazer isso de forma correta, sensata. Estou tão aberto para saber o que é a verdade quanto qualquer outra pessoa. Certamente não quero estar errado, e é melhor que eu esteja certo aqui, porque será tarde demais quando eu chegar lá, vê? Como diz o velho irmão de cor, não quero problemas no rio. Então é isso mesmo. Vai ser uma manhã de neblina e depois um tempo terrível, e com certeza quero meu bilhete da passagem em minha mão, devidamente assinado, porque não quero. Então será tarde demais, vem? Então ao discutir qualquer coisa, eu faço isso para aprender algo. Quero saber, e se estiver errado, certamente quero saber que estou errado, vem? Para que eu possa estar certo. Gostaria de poder concordar com essas coisas e torná-las um sentimento universal, mas eu estou apenas. Se estiver errado, está errado. Não existe pássaro branco que seja preto, nem homem bêbado que seja sóbrio, vê? Ou está certo ou está errado. Não se pode ter erro e verdade juntos. Ou é verdade ou é erro, vê? Vocês creem nisso, não é mesmo, irmãos? E certamente, se a Escritura está certa, então vamos ficar com a Escritura. E se a igreja está certa, então... Foi isso que eu disse aos padres. Eu declarei: se a igreja está certa, fiquem com a igreja. Ele respondeu: bem, a igreja está certa. Eu afirmei: então você disse que a igreja, que a Bíblia aqui é a história da primeira igreja. Bem, se é assim, então a igreja é infalível, porque... E por que vocês mudaram tanto? Estão vendo? Então isso jogou seu argumento por terra. Vem, eu ponderei. Você disse que Cristo organizou a Igreja Católica. Vem, se ele organizou a Igreja Católica, e se o apóstolo Pedro e todos eles foram os primeiros católicos, bem, então eu também sou católico. Eu digo exatamente o que eles disseram. Bem, vocês estão tão distantes aqui, vem? Prossegui. Vocês não têm nada do que eles disseram. Vem? Ora, Pedro, o primeiro Papa, disse que não há mediador entre Deus e o homem, a não ser Cristo Jesus, o único mediador. E agora vocês têm dezenas de milhares deles. Eu indaguei. Agora, qual... O primeiro Papa está certo, ou este Papa? Qual deles está certo? Vem? Ele afirmou. Bem, veja, a Igreja Católica tem poder. Eu repliquei. Então, quando foi que o primeiro católico disse, escrevendo, disse que se um anjo do céu vier e pregar qualquer outro evangelho que seja amaldiçoado, seja ele um papa ou um sacerdote ou o que quer que seja, e qualquer que tirar ou acrescentar a este livro, o mesmo será tirado. Eu declarei: vocês estão todos confundidos em algum lugar. Ou sua primeira igreja está certa, ou
está certa, ou esta está certa. Se a sua primeira estava certa, esta está errada. Vem? E concluí: eu ficarei com os primeiros católicos. Vem? Dessa forma, eles eram católicos. Então, veja, você tem que estar certo. Para travar uma discussão, você tem que voltar a algo onde basicamente você possa colocar sua mão, porque você tem tanto direito às suas crenças quanto você crê, e todos os outros. Mas temos que voltar. Tem que haver algum lugar para começar, algum lugar para dizer, é isso, porque você não pode debater outras palavras, vem? Se nós dois, eu digo, bem, o tabernáculo Branham está certo, e você diz, a igreja anglicana está certa na Inglaterra, e o que você diz? Um irmão na audiência fala com o irmão Branham, sim, deixe-o ser arminiano e assim por diante, sabe? E você toma a reforma holandesa. Bem, agora, para onde estamos indo? Agora, tem que haver algum lugar. Bem, você pode voltar e citar seus catecismos e todos os outros e assim por diante. Nós apenas voltamos à igreja, aos nossos fundadores, onde somos fundados. Mas onde estamos nos baseando? Veja, tem que haver algum lugar, correto? Assim como um princípio sobre o qual você está falando no parlamento. Você precisa ter algo que seja correto. Você tem que expor isso e mostrar às pessoas. É preciso ter um ponto de partida. Bem, é assim que temos que fazer com a Bíblia. Então voltei à questão de Atos 2 com ele. Eu disse, agora, você diz que Atos 2 é onde você vai se basear. Então eu tive que lhe dar algo para escapar dele, para que eu pudesse falar com ele. Vocês sabem, sair fora dele. Eu disse, agora vamos ao básico, se você quiser. Obrigado, irmão. Se você permanecer com a escritura. Eu disse, agora, irmão, eu admiro sua posição, vem. E eu declarei, você disse aqui que todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Havia judeus em Jerusalém, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Tudo isso foi anunciado no exterior. Eles se reuniram e ficaram confusos porque ouviram cada um falar na língua em que nasceram. Eu tive que conduzi-lo ali um pouco. Eu disse, agora, irmão, gostaria de lhe perguntar isso. Bem, lembre-se, a Bíblia diz que estes incrédulos, não disse agora que essas pessoas, veem, aqui em cima, que desceram da torre naquele cenáculo no edifício, foi dito que todos eles foram cheios do Espírito Santo, e estes aqui fora os estavam ouvindo em sua própria língua em que nasceram, vem? Eles os ouviram, cada homem, vem? Os pecadores estavam ouvindo em sua própria língua em que nasceram, os incrédulos. E eu disse, então, se a sua interpretação pentecostal está correta, vê como você... Agora eu declarei, então há algo errado com Atos 2, ou algo está errado com a sua interpretação. Eu disse, agora quero lhe perguntar, irmão, onde você recebeu o Espírito Santo? Ele me disse o minuto, a hora e o tempo. Bom homem. E ele era um pouco arrogante, sabe? Um pouco nervoso porque estava suando. Não há razão para isso, vem? Se eu tiver um coelho encurralado em um campo e não houver como ele sair, ficarei no portão. Ele tem que voltar porque não vai sair. Assim, você não precisa se preocupar, vem? Você sabe que não há um buraco por onde ele possa sair. Então você fica bem em qualquer escritura que você quiser. Ele tem que voltar a isso. Então ele não vai a lugar algum. Você não precisa persegui-lo por todo o campo. Apenas fique aí e deixe-o voltar a você. Então eu afirmei, Senhor, eu perguntei, agora
como você agiu quando recebeu o Espírito Santo? Louvado seja Deus, eu falei em outras línguas, conforme o Espírito me concedeu que falasse. Eu respondi, tudo bem. Quem estava lá? Ele respondeu, cerca de 150 pessoas. Você estava em uma igreja? Sim, Senhor. E todos eles falavam inglês? Sim. Eu interroguei, então como você falou? Ele respondeu, eu falei em línguas. Eu disse, em sua fala você deu testemunho do Espírito Santo. Sim, sim. Que você havia recebido o Espírito Santo? Sim. A congregação o entendeu? Ele respondeu, ora, não. Eu disse, então não foi de acordo com Atos 2:4. Então veio. Eu prossegui, porque cada um ouviu em sua própria língua em que nasceu. Não houve, de modo algum, palavras proferidas de forma confusa. Cada homem ouviu em sua própria língua em que nasceu. Eu concluí, então você certamente nunca o recebeu, de acordo com Atos 2:4. Isso derrubou aquela escritura dele bem ali. O moderador me deu, vem, bem ali. Eu afirmei, pois bem, no dia de Pentecostes, cada um ouviu em seu próprio idioma. Não houve confusão alguma. Ele argumentou, estou vendo onde você se confundiu, irmão Branham. Continuou, veja lá, o Espírito Santo, quando veio pela primeira vez, ele disse, nós falamos na língua dos anjos, está vendo? Ele disse, não há interpretação para isso. Mas então, quando você obtém a interpretação, disse ele, então há uma língua que pode ser interpretada em alguns deles, como disse Paulo. Eu repliquei, sim, Senhor, eu entendo isso. E pontuei, então você quer me dizer, Senhor, que quando recebemos o Espírito Santo, essa é a língua que nenhum homem entende, vê? Quando falamos em línguas ao recebermos o Espírito Santo? Ele respondeu, é isso. E depois que somos batizados e entramos no corpo, então recebemos uma língua que pode ser interpretada, vê? É isso. Sim, eu disse, então você colocou a carroça na frente dos bois, vem? Prossegui. Então você tem que vir até aqui, vem? Continuei. Então, no dia de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo, eles o receberam diferente de todos vocês. Disse ainda, todos vocês o recebem e ninguém entende. Quando eles o receberam, todos entenderam. E concluí, ou essas pessoas tinham o dom de interpretar, vê? E eu disse, então, se você lhes der o dom de interpretação, eles também têm o Espírito Santo, porque eles têm interpretação. Assim como vocês têm o dom de falar, e eles estavam zombando deles e ridicularizando-os. Veja, não há motivos para isso. E então eu afirmei, e se eu lhe dissesse que Deus fez algo a esses homens, que todos agora os ouviam em sua própria língua? Ele retrucou, mas eles estavam falando em línguas. Eu respondi, só um minuto, irmão. O incrédulo lá fora disse, veja, não são todos esses galileus que estão falando? E como os ouvimos cada um em nossa própria língua em que nós somos nascidos? Estes que estão falando são galileus, falando galileu, mas nós os estamos ouvindo em nossa própria língua, na qual nascemos. Vê? Ele já não mais podia suportar. Vê? Ele disse que isso poderia ter sido assim. Eu afirmei, já vi isso acontecer.